poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelo século dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja a glória, seja o domínio pelo século dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelo século dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, alma anseia por ti. Poderoso Deus,
Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Só vocês são as vozes da igreja. Poderoso Deus. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, Te quero. anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus. Aplaude ele, vai, faz barulho. O nome de Jesus, ele é poderoso, ele é o nosso poderoso Deus. Boa noite a todos. Rosângela, Anamar, Deia, Flávia Suzano, minha irmã Simone, Noel César. Eu acho que eu deixei algum volume aqui ligado. Vou desligar aqui. Eu acho que agora sim. Então, irmãos, nosso Deus, ele é poderoso, né? Ele é infalível, ele é imutável. Ele é o Deus que habita em nós. É o Senhor que nos sustenta. Por isso nós começamos esse culto declarando poderoso Deus. Ele é poderoso. Por isso eu quero pedir, Senhor, aceita esse nosso culto, aceita a nossa oração sincera, a oração de lábios que confessam o Teu nome. Senhor, cura enfermidades. Oramos pelo pastor Dineuci, que teve um AVC, está internado inconsciente. Que o Senhor possa curá-lo. Pedimos que o Senhor abra portas de sustento, traga sustento para a vida dos teus servos, para a casa de cada um, mas consola aquele que está abatido. Abençoa a vida da família do Salatiel, que está passando esse momento triste agora. Consola quem está abatido, coloca de pé de novo aqueles que caíram. A nossa adoração nós entregamos ao Senhor. Nós pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor receba toda a nossa adoração. Bom, vamos ler um texto lá em Atos, no capítulo 2. Atos, no capítulo 2, diz assim a palavra de Deus. Chegando o dia de Pentecoste,
Estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Irmãos, às vezes nós chegamos a um momento de culto, a um momento como esse, e mesmo presencial ou online, às vezes nós estamos passando lá na nossa rede social e paramos, mas às vezes nós chegamos assim, cheio de distrações, pensando em outras coisas. Nós chegamos por tantos motivos, mas nós devemos lembrar que nós estamos diante do Senhor. Então, eu queria que você pedisse mais da presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o que nos capacita, que o Espírito Santo aqueça o nosso coração também. É o mesmo Espírito Santo que estava lá em Pentecoste. Então, queria que você deixasse as distrações e, se você quiser, compartilhe com alguém, para alguém ouvir essa palavra. E dê um oi aí para nós, né? Dê um oi geral, uma boa noite a todos, igual o Noel fez aí. Uma boa noite para a amada igreja, mas se você quiser dar uma boa noite para alguém que está também online, faça isso. Quando a gente está no presencial, a gente fala com a pessoa que está perto de você. E no online, como a gente vai fazer? A gente fala assim, dá um oi para alguém aí que está online também, né? Para alguém específico, ou então um oi geral, tá bom? Nós queremos nessa oportunidade, irmãos, continuar orando, né? Para que o Senhor te dê oportunidade, para que o Senhor abra portas, e agradecer pela oportunidade que Deus tem nos dado, para que mesmo com toda a dificuldade e sem o culto presencial, nós temos essa oportunidade de poder compartilhar, de dedicar esse tempo, né, de adoração ao Senhor, dedicar tudo que nós temos, tudo que somos, de colocar diante do Senhor. Por isso eu peço que o Senhor abençoe esse tempo, que o Senhor alcance cada um com a sua palavra, com a sua graça, com a sua misericórdia. Senhor, abençoa, aceita o nosso culto, mesmo imperfeito, mesmo com as nossas vozes imperfeitas, mas nós sabemos que entre nós e o Senhor, ao sangue de Cristo, o sacrifício dele nos uniu de novo, abriu de novo o caminho para nós, e por causa dele, por causa do seu sacrifício, e porque a Bíblia diz que ele é o nosso sumo sacerdote, ele intercede por nós agora, nós podemos de novo prestar esse culto que lhe é devido. Então nós pedimos que o Senhor também fale conosco profundamente, que o Senhor abençoe cada irmão, abençoe cada irmã que está conosco online, aqueles que vão assistir depois também. Nós pedimos em nome de Jesus. Eu quero pedir também que a igreja ore pela Isabel, que é prima da Neia, que passou por uma cirurgia, mas a Neia, ela disse que a cirurgia foi tudo bem, correu bem, graças a Deus ela está bem, né, e está se recuperando. Então, ore pela sua recuperação, ore também pela irmã, pelo irmão da Beth, eles também estão precisando de
intervenção na área da saúde, que Deus possa abençoar a vida deles. Tivemos a notícia, né, da internação do pastor de Neuci, que é lá de Igreja Batista de Bangu, né? Estava inconsciente, né, e foi para o Albert Einstein e foi depois transferido, né, para um outro hospital lá da cidade. E então peço que a igreja continue orando pela vida deles. Irmãos, continue orando pelo nosso retorno, né, pelo retorno ao culto presencial. Nós tivemos aí notícias hoje, né? Eu passei um áudio para os irmãos aí da liderança e os irmãos mais ativos sobre a nossa volta, mas queremos voltar com todo o critério de cuidados, dentro de todas as normas, que o Senhor possa dar sabedoria a cada um que virá a partir do dia 16. Então você vai espalhando aí a notícia, porque no dia 16 de setembro nós estaremos voltando ao nosso culto presencial às quartas-feiras. Então comece a divulgar e se preparar para essa celebração. Tá bom, irmãos? Obrigado por esse privilégio de poder participar dessa obra. Nós estamos em obra lá na igreja, né? Colocando o piso na parte externa, e eu agradeço a cada um dos irmãos que têm sido fiéis nesse ministério ali no Jardim das Hortênsias, que tem contribuído com a obra do Senhor ali nesse local, tá bom? Se você ainda não deu seu dízimo, sua oferta, você leve lá na igreja, combine conosco para você colocar lá no gasofilácio, ou então ligue para um de nós e a gente combina com você para pegar e entregar para a tesoureira, para a gente continuar aí os nossos trabalhos, tá bom? Bom, eu quero dar uma palavra bíblica. Boa noite, Beth. Sobre o tema Por que posso crer no amanhã? Lembra desse hino, né? Porque ele vive, então posso crer no amanhã. Então, por que eu posso crer no amanhã? Olha a pergunta. Aí você já sabe a resposta, né? Por que eu posso crer no amanhã? Porque ele vive, não é? Então, quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 4, e ler comigo a partir do verso 17. Romanos, capítulo 4, verso 17. Vou ler até o verso 21. Tá bom? Se você quiser, deixa aí seu pedido de oração. Depois nós vamos orar por você, colocar o seu pedido na nossa lista. Você que mandou o seu pedido, está na nossa lista, mantenha atualizado as notícias sobre quem você fez o pedido, ok? Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé,
Reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Ah, Senhor, nós somos o povo da esperança. Nós, igreja, somos aqueles que creem, que têm esperança, como Abraão, né, como o nosso pai da fé. E nós queremos imitar os passos de Abraão. Queremos imitar os seus passos. Já que Abraão agradou ao Senhor, né, de maneira que Abraão se tornou um dos maiores líderes da história. E hoje queremos crer contra qualquer esperança, contra qualquer circunstância, nos apropriar daquilo que nos pertence em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o nosso pedido. Sempre pedimos em nome do Senhor Jesus. Irmãos, a palavra esperança, ela é bem diferente do que aquilo que nós, na nossa cultura, vamos encontrar, vamos entender. De uma maneira bíblica, nós estamos falando de uma coisa diferente. Às vezes, na nossa cultura, você encontra uma explicação, mas biblicamente você encontra outra explicação. Por exemplo, sobre o homem, né? Na escola você aprende que o homem é um animal, mas a Bíblia não diz que o homem é um animal. O homem foi criado à semelhança e à imagem de Deus, diferente do animal. Ele foi feito para dominar sobre todas as coisas. E então a nossa definição de esperança que nós queremos entender é a maneira bíblica, a definição bíblica. Porque para alguns a esperança eu espero que algum dia isso aconteça. Eu espero que amanhã seja diferente. Esperança para muitas pessoas é um desejo, um sentimento, uma vontade de alguma coisa acontecer. A esperança bíblica, portanto, ela é a certeza de que algo bom vai acontecer, algo bom está vindo. E essa antecipação alegre, essa certeza de que alguma coisa vai acontecer, então essa é a esperança. Então, me adianto com um passo e eu me alegro com essa expectativa, que é mais que uma possibilidade. Para nós é uma convicção. Então a esperança se torna um ambiente para nós, ela toma conta de nós, é uma atmosfera, e isso atrai para nós, lógico, coisas boas. Lógico, não é uma coisa mágica, mas você, quando cria uma esperança, uma atmosfera, um ambiente de esperança, você também atrai coisas boas e você atrai as promessas que Deus fez para você. E esperança é criar esse espaço para que Deus deposite as promessas em você. E a Bíblia diz que Abraão, ele esperou contra a esperança. A espera, ou seja, o tempo que você aguarda não pode vencer a sua esperança. Quando Deus pede para você que você espere, é para que a bênção não chegue e esmague você. A verdade é que existem pessoas que elas não estão preparadas naquele momento para determinadas coisas. Alguma coisa que você receba pode acabar até prejudicando você. Entenda, irmãos, o dinheiro para alguns pode acabar com a vida, com a família deles. O dinheiro acabou com a família de algumas pessoas.
O sucesso, ele é capaz de enlouquecer outras pessoas. Portanto, Deus está atrás de pessoas que suportem o peso da sua promessa. Talvez você não tenha condições de viver a certa realidade ainda, que Ele quer que você viva. Nesse momento, você pode não estar preparado. É por isso que Ele está te preparando para viver essa realidade lá na frente. Talvez você, nesse momento, você não está pronto para receber uma promoção ou para receber um certo dom, um chamado para algo especial. Tem gente que se perde por causa de uma promoção. Lembre-se, irmãos, o diabo, antes de ser o diabo, ele era Lúcifer, né? E ele se perdeu por causa do seu orgulho e ele não se contentou com o que ele era. Ele queria ser algo que não lhe era lícito. Todos nós precisamos de um contexto, irmãos. O contexto é você chegar no futuro com as peças que nos embalam. Chegar no lugar onde temos que estar com tudo mais que nós precisamos para usar. Por exemplo, você chega hoje no século 21 e imagine se nós não tivéssemos energia ainda para ligar o nosso celular ou ligar o seu iPhone. Seria algo fora do contexto. Da mesma forma que se o celular e o iPhone chegasse lá no século 17, está fora do contexto. Então Deus nos dá as coisas em pequenas porções, em partes. Na verdade, Deus vai nos dando as coisas como uma semente. E semente é algo que você tem que fazer crescer até chegar ao ponto no desenvolvimento do seu caráter. As sementes fazem com que o nosso caráter se desenvolva. E Deus está mais interessado no processo do que apenas no resultado. É o processo que vai nos moldando. Lembra da história de José do Egito? O José do Egito passou por tantas coisas. Ele já estava sendo preparado para ser o segundo do Egito, para ser o governador do Egito. Mas ele teve que passar por tantas coisas. Ele foi parar na casa de Potifar, ele foi parar no calabouço, e para depois ter uma audiência com o rei. Ele se preparou a vida inteira para aquela reunião com o rei. Jesus disse certa vez: eu tenho tantas coisas para dizer para vocês, mas vocês não conseguiriam suportar. Que coisas são essas que Jesus queria dizer? Eu também estou querendo saber até hoje. Jesus disse que eles não estavam preparados para suportar. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2 que nós recebemos o Espírito de Deus, não o Espírito do mundo, para saber o que nos foi dado gratuitamente por Deus. As suas promessas, o futuro que Deus quer manifestar agora. A esperança, ela está ancorada na revelação da bondade de Deus. Eu espero coisas boas de Deus para a minha vida. Por quê? Porque eu sei que Deus é bom. Eu sei que Ele é um Pai protetor. Eu sei que Ele está preparando boas obras para que eu andasse nela antes da fundação do mundo. Porque eu bem sei os planos que tenho para você.
são planos de paz e não de mal. São planos de bem, plano para lhes dar um futuro e uma esperança. Irmãos, muitos de nós ficamos com medo de criar expectativas que podem não ser cumpridas, não ser supridas. E eu entendo que muitas vezes estamos juntando pedaços de vidas partidas. Nem sempre nós vamos entender todas as coisas, mas nós vamos ter que abraçar a paz que excede a toda compreensão humana, a paz que excede a todo o entendimento. Viver a nos proteger do desapontamento, da frustração, é a mesma coisa que abraçar a incredulidade. Tem pessoas que dizem, eu tenho medo de acreditar, porque eu não quero me frustrar. Você já é um frustrado. Tem pessoas que dizem, eu tenho medo de investir nisso, porque eu fui ferido outrora. Justamente, você foi ferido e você nunca foi curado. E você não será curado até que você aposte outra vez, até que você creia novamente. Eu tenho medo de me envolver, eu tenho medo de ser mais profundo, que eu posso sofrer. Eu tenho medo do que pode acontecer de novo. Então, no que você foi ferido, você só vai ser sarado na mesma coisa de uma maneira diferente. Em outro cenário, com outras pessoas, num outro contexto. Mas você não pode se fechar. Então, nós perguntamos para alguém, eu posso orar por você? E a pessoa diz, e se eu não for curado? Eu não posso ficar criando uma esperança, uma expectativa, porque se eu não for curado, então eu vou me frustrar. Mas eu lhe digo, e se você for curado? Tem tanto e se, irmãos, e se eu pegar a Covid? E se eu morrer solteiro? E se eu não conseguir? E se eu não tiver forças? E se você tiver forças? E se você já pegou o coronavírus e nem sabe e você não ficou doente? Ou e se você ficou doente e foi curado? E se você passar pelas águas? Se você passar pelo fogo? Se você passar pelo coronavírus e Deus te guardar, em nome de Jesus, Deus vai guardar a sua vida. Mas as pessoas, elas muitas vezes preferem não ter esperança, achando que isso vai poupá-las de sofrimento. Elas preferem não casar com medo de sofrer. E se ela me deixar? Mas e se ela não te deixar? E se você encontrar a pessoa certa? E se você encontrar a pessoa que vai te fazer feliz e viver com você a vida inteira? E se você conseguiu potencializar os seus dons, as suas habilidades? E se você trabalhar de uma maneira efetiva e que possa te trazer recursos, possa te trazer dinheiro para você abençoar outras pessoas, abençoar a sua família? E se você for tão cheio do Espírito Santo que você vai irradiar a presença de Deus aonde você for? E se o Brasil se tornar um farol para o mundo, de grandeza,
para o mundo inteiro. E se os planos de Deus, e se os sonhos de Deus se manifestassem sobre os seus filhos nessa terra, os seus servos? A esperança, irmãos, é o início de uma vida, de um milagre que pode acontecer. Você é uma semente, você recebeu dons como semente. Crer na bondade de Deus é a grande sacada da vida. O Salmo 27, 13 diz: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Enfrentar a vida com alegre antecipação de que o que é bom vai chegar para a sua vida. Ancore o seu coração, ancore a sua mente na fidelidade, na bondade de Deus. Faça isso hoje. Creia que Deus pode trazer o melhor para a sua vida. Creia no amanhã. Por que posso crer no amanhã? Porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Simone podia entrar ao vivo e cantar Porque Ele vive, tá vendo? Nós não combinamos, né? Irmãos, esperança é ter um quadro na sua mente do futuro. Pinte um quadro do seu futuro, senão o diabo ele vai querer pintar esse quadro para você. Eu acho que ele já pintou e às vezes ele envia alguém para falar e para dizer o que ele deseja lhe dizer. Quando as suas preocupações, quando você pinta o pior, quando em suas preocupações você vê o pior dos cenários que poderia acontecer para a sua vida, você está vendo um futuro sem Deus. Um futuro onde Deus não está. Porque Deus tem planos bons para o seu futuro. Mas há aqueles que perdem a esperança. Os que deixam a coisa morrer dentro delas. Existem razões para isso acontecer. A Bíblia diz que a palavra ela é lançada sobre 4 tipos de terrenos. E só dentro de um desses ela floresce. Foi Jesus que contou essa parábola. Ele diz que o primeiro terreno é duro, porque ele foi pisado, ele foi machucado, ele foi oprimido, ferido. E por isso ele se tornou um terreno duro. E a semente não pode ali criar sua raiz. O segundo terreno é um terreno raso. A semente lança ali suas raízes, mas não tem profundidade. E o sol, a luta, a tribulação da vida faz ele secar. E o terceiro tipo de terreno a raiz, aquela raiz que até lança semente, mas os espinhos crescem junto com a árvore e vai sufocando, engolfa e apaga as possibilidades desses frutos amadurecerem, desses frutos morrerem. Vai crescendo, mas vai sendo sufocado. E eu pergunto a você, o que você está deixando, ou pode estar deixando morrer dentro de você, que você não deveria deixar? Tem gente que não acredita mais em coisas que acreditava antes.
justamente parecida com esse terreno. Tem gente tão insensível, tem gente tão incapaz de perceber as oportunidades, perceber as variáveis da vida, foram endurecendo no meio do caminho. Pessoas que não conseguem conceber um mundo de possibilidades. E despertar é deixar de esperar. Desesperar é deixar de esperar. Desesperança é ter uma vida sem esperança. Algumas pessoas se protegem da decepção na sua zona de conforto. Mas, como nós lemos, a vida de Abraão, a esperança de Abraão, não se baseou naquilo que poderia fazer, mas naquilo que Deus disse que ele faria. A esperança de Abraão estava firmada na promessa de Deus. E o texto diz que ele andou com esperança. E a esperança contagia. Isso contagiou o seu ambiente, contagia as pessoas que estão ao seu redor. Diferente de Ló, o seu sobrinho, Ló não tinha esperança. E Ló não conseguia mudar o que estava à sua volta. Por isso que quando teve aquele desastre, ele teve que fugir. Entenda, irmãos, que a fuga é a resposta de muitas pessoas diante da dificuldade. Mas o legado de Abraão, que Abraão deixou para nós, surgiu por causa da sua esperança. E o texto diz: por pai de muitas nações te constituí. Porque a esperança contagia quem está ao nosso redor. Assim como ao contrário, né? Deus quer plantar em ambientes saudáveis. Deus é um bom administrador. Ele quer encontrar um solo fértil. E você precisa ser esse solo fértil. O solo é o teu próprio coração. O que é um solo fértil? Um solo fértil é um coração cheio de esperança. Você não pode segurar a fé e a frustração de uma só vez. E nós queremos ser influenciadores, não influenciados. Nós queremos lançar sementes e ver essas sementes florescerem na vida das pessoas. Hoje, nós vemos um povo maculado pelo mal, cheios de assombros, cheios de medo. E você não pode influenciar um ambiente onde você está oprimido por ele. Nós fomos chamados para influenciar o mundo. Nós, a Igreja de Cristo, somos o povo da esperança. Nós precisamos dar mais espaço para Deus ocupar. Deus quer se mostrar ao mundo. Ele quer se mostrar através de nós. Apresentar para as pessoas, mas Ele quer usar você. O seu testemunho vai inspirar pessoas. Não vamos nos acomodar à realidade. Não vamos nos acomodar às circunstâncias.
o ermo exultará, o deserto florescerá. Tire o medo do seu coração, dê ouvidos à esperança. A Bíblia diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma viva esperança por meio da ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. 1 Pedro 1,3. Ele o fez a fim de que, justificado por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Tito 3,7. De manhã, ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Salmo 5,3. Estou quase desfalecido, aguardando a tua salvação, mas na tua palavra depositei a minha esperança. Salmo 119, 81. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Hebreus 10, 23. Ele é fiel para completar a obra que começou na nossa vida. Começou com uma semente. Lembra daquela música? Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, ele é fiel, não descansará. E ele é fiel para completar. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, que tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz, em nome e pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Obrigado a você que ficou conosco aí até agora. Deus abençoe a sua vida. Dê um amém aí, que Deus abençoe a todos. Boa noite, Elizabeth, João Vitor, Luciano Botelho. Há quanto tempo, hein, Luciano? Estudamos lá no MESmo junto. Não é isso? Deus abençoe a todos. Noel, Rosângela, Namar, Deia, Flávia, Simone, Joaquim. Que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Amém.